Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Sem dúvida nenhuma, domingo é o melhor dia da semana, é o dia da celebração, o dia do encontro, como o pastor Juan já nos disse aqui. Que gostoso, que maravilhoso é poder estar na presença do nosso Deus. Como passamos aqui esse tempo precioso, adorando, cantando essas canções que enaltecem a Jesus e que alegram o nosso coração, traz paz para a nossa alma. Deus habita no meio dos louvores, Deus está presente nesse lugar, nessa noite. Você pode dizer amém por isso? Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Você visitante, você que está nos visitando, a sua presença aqui para nós é muito especial, é muito importante. Eu quero que você fique realmente à vontade. Nós estamos em casa, nós estamos na nossa casa, na casa do nosso Pai. Você é muito bem-vindo. Nós queremos no final dessa celebração, ali no fundo, entregar um presente para você. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, quem sabe segunda vez, e ainda não pegou o presente que nós temos para você, você pode procurar ali os nossos irmãos no final dessa celebração e pegar esse presente. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Louvado seja Deus. Vejam só, nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens. Nós encerramos uma e estamos iniciando uma nova série de mensagens. Toda essa série, ela será baseada em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Veja, durante 7 domingos, veja, hoje o primeiro domingo e mais 6 domingos, nós vamos estar caminhando, estudando, mergulhando nas páginas, nas letras, nos versículos dessa carta toda especial. O tema que nós lemos foi Colossenses, minha vida transformada pelo Evangelho de Cristo. E é exatamente isso. Para nós experimentarmos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, nós precisamos ter uma renovação de mente. Sem uma renovação de mente, através do Evangelho, através da palavra, nós nunca vamos conseguir experimentar a plenitude, aquilo que realmente é da parte de Deus para as nossas vidas. A palavra, o Evangelho, ele é sem dúvida transformador. Nós somos transformados pela palavra de Deus. E ao meu ver, não há uma outra carta, não há um outro livro na Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, que nos mostra tão claramente o que o Evangelho de Cristo pode fazer nas nossas vidas. Colossenses é especial justamente por causa disso. Ele nos mostra isso. Nessa série, nós vamos descobrir aqui juntos como o Evangelho de Cristo é capaz de impactar, por exemplo, a nossa vida diária, o nosso cotidiano, tudo aquilo que nós fazemos. O Evangelho de Cristo, nós vamos ver nessa carta, ele é capaz também de transformar os nossos relacionamentos familiares, nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com o nosso patrão. Nós vamos ver isso em Colossenses. O Evangelho transforma os nossos relacionamentos. O Evangelho também, vamos ver aqui, ele é poderoso para transformar e preparar para nós um futuro abençoado. Transforma a nossa vida hoje, todos os nossos relacionamentos, e veja, ele também transforma o nosso futuro. Eu quero desafiar você, fazer
desafio para a igreja, para que nós, durante todas as semanas desta série, que você esteja comprometido em ler a carta de Colossenses todas as semanas, pelo menos uma vez por semana. Mas veja, você pode fazer isso também todos os dias, ler a carta, ler Colossenses inteirinho, todos os dias. Sabe por quê? São apenas 4 capítulos. Veja, são 95 versículos, apenas 95 versículos. Se você tem costume de ler, nós calculamos aí aproximadamente de 13 a 15 minutos de leitura por dia. Se você dedicar esse tempo, 15 minutos, você vai ler Colossenses inteirinho. Olha aqui, que tempo pequeno e quanto conhecimento você vai adquirir. Você fazendo isso, sem dúvida, a série, as mensagens ficarão muito mais claras, muito mais vivas aqui durante as nossas celebrações. Então eu desafio você, pelo menos uma vez por semana, leia Colossenses, leia essa carta maravilhosa. Essa leitura é muito importante, vai sem dúvida aumentar a sua fé. Eu queria orar com vocês antes de nós iniciarmos. Mais uma vez, vamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, nós entramos na tua presença, pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor não nos deixe, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, ministra na nossa alma. Ó Deus, eu peço que a tua palavra seja compreendida, que o Senhor traga realmente clareza, iluminação, que todos nós possamos sair daqui hoje acrescentados, transformados, ó Deus, abençoados pela tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Você pode pegar o seu esboço, você pode abrir sua Bíblia, se você a tem, em Colossenses. Eu quero hoje começar dando a vocês um contexto de Colossenses. É muito importante nós entendermos o conteúdo dessa carta. Essa primeira mensagem vai nos mostrar um pouco daquilo que nós vamos encontrar em Colossenses. Então nós vamos preparar aqui hoje um fundamento, uma base. Nós vamos pavimentar as estradas que nós vamos percorrer aqui nas próximas semanas, nos próximos domingos. Vamos olhar hoje para a primeira parte dessa carta e ver aqui pelo menos 4 coisas que Paulo destaca, que Paulo elogia nesta igreja. Antes, porém, como eu disse, vamos entender essa carta. O que é que a gente vai perceber aqui no decorrer de todas essas próximas semanas? Nós percebemos que a carta de Colossenses, nós vemos aqui que ali na cidade de Colossos, e é por isso que ela chama Colossenses, porque é uma carta endereçada à igreja que estava nessa cidade, Colossos. Nós temos aqui o exemplo de uma igreja que é uma igreja viva, eu diria uma igreja saudável. A gente percebe isso, vocês notarão isso no decorrer de todas as mensagens. Ao ler Colossenses, fica muito claro que essa igreja, ela tinha e vivia um Cristo vivo. As pessoas estavam sendo transformadas, elas já tinham sido transformadas e elas continuavam sendo transformadas. Estavam inseridos em uma igreja, como eu disse, viva e saudável.
Então vamos ler os 2 primeiros versículos. Vamos começar com esse texto. Veja a palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. Perceba como Paulo fala desses irmãos, fala dessa igreja. Ele diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu acho maravilhoso essa expressão de Paulo. Olha o desejo, olha o que ele está desejando para essa igreja, esses fiéis, que ele chama os santos ali de Colossos. Eu acho maravilhoso como ele diz, graça e paz. Graça é o favor de Deus, o favor de Deus dispensado nas nossas vidas, que estava sendo liberado, dispensado também para a igreja que estava ali em Colossos. Veja, o favor de Deus é o mesmo que Paulo estivesse profetizando, declarando sobre as nossas vidas, que o favor de Deus esteja sobre a vida de vocês, esteja sobre a família de vocês, esteja sobre a igreja de vocês. O favor de Deus, a graça, e ele deseja também a paz de Deus. Veja, a paz que não é a ausência de batalhas, de lutas, de dificuldades, mas um estado de espírito, uma certeza, uma confiança, uma tranquilidade. Veja, o mundo não conhece essa paz, mas Paulo está dizendo, olha, que o favor de Deus, que a graça e essa paz esteja com vocês, todos os dias, em todos os momentos. O que mais nós encontramos aqui? Veja, é Paulo que escreve essa carta. Você nota isso nesses versículos que nós acabamos de ler. É Paulo que escreve. Na verdade, é um irmão chamado Epáfras. Está aí um nome para você colocar no seu filho, você que ainda vai tê-lo. Está aí um bom nome para você colocar. Epáfras. Vamos repetir isso? Vamos lá? É bonito, não é? Maravilhoso, lindo. Esse irmão Epáfras, ele vai ser citado mais para frente. Nós vamos perceber isso com a leitura na nossa semana. É o nome de um irmão que começou a igreja de Colossos. Ele foi um missionário que começou a igreja. Nós vemos que esse irmão, ele se converteu a Jesus graças ao ministério do apóstolo Paulo. Paulo, em algum lugar, prega a palavra, ele fala do evangelho, e esse evangelho transformador chegou até esse irmão Epáfras, e ele se converte a Jesus em uma dessas cidades, e aí ele vai a Colossos, e ali ele começa uma igreja, ele começa a reunir ali alguns discípulos de Jesus, e esse trabalho cresce, essa igreja cresce, e eles então têm ali uma igreja hoje forte e saudável. Então, veja no texto, a carta é escrita por Paulo, e você acredite ou não, mas Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, ele estava em uma prisão. Então, ali aproveitando o seu tempo disponível, ele escreve essa carta. Ele nunca tinha ido, Paulo nunca tinha ido a Colossos, ele vai falar isso. Ele nunca tinha ido lá, mas ele escreve com o desejo de visitá-los um dia. Ele aproveita o tempo ali na prisão e escreve essa carta dizendo isso: olha, eu desejo, se eu tiver oportunidade, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou visitá-los. Veja isso agora,
geograficamente. Eu fiz questão de trazer aqui um mapa para que você possa então visualizar e entender aonde é que estava a cidade de Colossos. Veja, então nós temos um mapa, e se você observar, essa mancha ali mais escura, essa região hoje na verdade um país chamado Turquia, um país moderno, muito bonito, que nós temos hoje ali, exatamente naquela região. Agora veja lá, Turquia, só para que os irmãos entendam, veja onde está Israel. A Turquia está lá em cima, olha onde está Israel. Inclusive, nós como igreja precisamos orar pela paz ali de Israel. Eles estão vivendo um tempo muito difícil. Vamos orar pelos israelitas, vamos orar também pelos palestinos que estão ali. Veja, aquele atentado terrorista trouxe e abriu ali espaço para uma guerra, e nós devemos orar para que haja realmente paz naquela região, na região de Israel. Então vamos localizar. Olha, Israel está ali, veja a Turquia onde está. Se nós entrarmos dentro da Turquia, então nós vamos encontrar onde está a cidade de Colossos. Veja essa próxima imagem, nós vamos entrar dentro da Turquia e perceba que à esquerda do mapa da Turquia, nós temos ali a cidade de Colossos. E eu fiz questão de marcar e mostrar também aonde está a cidade de Éfeso, e essa cidade também conhecida na Bíblia, a cidade de Laodiceia. Veja, são 3 cidades importantes na época ali na Bíblia. E veja que interessante, a cidade de Laodiceia é justamente a cidade onde estava uma igreja que não era uma igreja saudável. Lembram aquela palavra lá de Apocalipse, quando o próprio Senhor Jesus ali endereça uma carta ao pastor, ao líder, ao anjo da igreja de Laodiceia, e aí Jesus disse: olha, vocês aí de Laodiceia, vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos, e por causa disso o meu desejo é vomitá-los, vomitar da minha boca vocês. Então veja, Jesus faz uma crítica terrível à condição, à espiritualidade daquela igreja de Laodiceia. E aí a gente entende esse texto, quando você olha, veja só, volte o mapa por gentileza, e aí olha só o que a gente observa. Éfeso é uma cidade que está na costa, bem pertinho ali do mar, e é uma cidade onde na região existem fontes termais, águas quentes. O contrário está acontecendo em Colossos, uma cidade no meio de montanhas, e montanhas muito altas, onde o acúmulo de gelo, o sol derrete esse gelo e a água gelada desce as montanhas. E há um rio que passa exatamente entre Éfeso e Colossos, bem próximo a Laodiceia. E esse rio recebe as águas quentes de Éfeso e recebe também as águas quentes de Colossos. Por isso é que Jesus, quando se refere a Laodiceia, ele está dizendo: olha, vocês não são nem como a igreja que está em Éfeso, e vocês não são nem como a igreja que está em Colossos. Vocês não são saudáveis, vocês são mornos, vocês não são nem frios como ele, nem quentes, vocês são mornos. Por isso o desejo meu é vomitá-los. E por isso Jesus faz essa crítica a eles. Veja, com isso nós entendemos que Éfeso é elogiada. Nós entendemos também que Colossos
é uma igreja elogiada por ser uma igreja saudável. Então Paulo está escrevendo essa carta por dois motivos, que são estes: para elogiar essa igreja, esses irmãos, e para fortalecê-los, para eles continuarem, para eles não desistirem, para eles continuarem assim. E aqui eu abro um outro parênteses, importante também, nesse momento onde nós estamos vendo o contexto dessa igreja. Havia uma tentativa externa, estava havendo uma tentativa externa de corromper essa igreja. Falsos mestres haviam sido inseridos ali e estavam deixando a igreja confusa com os seus ensinamentos contrários ao Evangelho. Então imagine, Paulo fica sabendo disso, lá da prisão, sabendo que era uma igreja saudável, e para que eles pudessem se manter saudáveis, Paulo então escreve, justamente para corrigi-los desses ensinamentos, para alertá-los desses falsos profetas. É esse também o motivo dessa carta. E aí nós abrimos esse parênteses, porque não é diferente nos nossos dias. Nós temos pessoas despreparadas, que muitas vezes ensinam um evangelho distorcido, um evangelho corrompido. Às vezes pessoas carismáticas, pessoas que carregam ali milhares de seguidores na internet, e que muitas vezes despreparados acabam ensinando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E a igreja, nós como igreja, precisamos estar atentos para que esse evangelho corrompido não corrompa também os nossos pensamentos e a nossa alma. Então, muito cuidado. E é exatamente isso que Paulo está dizendo àquela igreja: muito cuidado. Paulo, além de elogiá-los, ele está preocupado em trazer instruções, na tentativa de proteger o coração daqueles irmãos. E uma das formas que ele faz isso, ele leva a igreja a voltar-se para Cristo, a olhar para Cristo, tentando traduzir isso, como se Paulo estivesse dizendo: olha, tomem cuidado com os falsos profetas, olhem para Cristo, vamos nos atentar a Cristo. O que nós precisamos? Nós precisamos de Cristo. Paulo, ele de todas as formas tenta colocá-los novamente, colocar Jesus no centro da vida daquelas pessoas. Jesus precisava estar no centro da vida daquelas pessoas, e é exatamente isso que precisa também acontecer conosco. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa estar no centro da sua família. Jesus precisa estar no centro dessa igreja. Essa igreja, ela precisa ser conhecida não pelo nome do pastor ou pelo nome dos pastores que estão aqui ou que já passaram por aqui. Essa igreja, ela precisa ser conhecida em Astorga como a igreja onde Jesus está no centro, onde Jesus é, sem dúvida, o Senhor. Então veja, e foi exatamente por isso, olhando para isso, que nós escolhemos como versículo base. Esse versículo estará em todas as mensagens dessa série. Versículo base da série, que é Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Olha o que ele diz: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Percebe isso? Vamos ler juntos. A gente pode ler juntos essa expressão? Vamos fazer a leitura juntos? Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai. Muito bem, muito bem. Nessa primeira mensagem, então, eu quero a atenção de vocês para os elogios que Paulo faz. Eu fiz essa contextualização, eu trouxe essa base. Agora vamos para a primeira mensagem. Eu quero chamar a sua atenção para o elogio que o apóstolo Paulo faz para essa igreja, uma igreja saudável. E Paulo elogia a postura desses irmãos. Estava dizendo pela manhã que eu sempre fui muito alto, pelo menos depois da minha adolescência. Cresci rapidamente, estiquei, né, como diz os antigos. E aí veja, me lembro de várias vezes minha mãe corrigindo quando eu estava sentado a minha postura. Senta direito, ergue essas costas, né? Hoje quem mais faz isso, a Mariana acabou aderindo, absorvendo isso, e ela também hoje, de vez em quando, tenta corrigir, procura corrigir a minha postura. Então veja, a nossa postura é importante, a sua postura é importante. O Evangelho de Cristo, ele corrige a nossa postura, não a nossa postura, o nosso modo de sentar, mas o nosso modo de se comportar, nosso modo de viver. É isso que o Evangelho de Cristo faz, ele corrige a nossa postura. E esses irmãos de Colossos, fica muito claro aqui que eles estavam sendo transformados. Paulo faz um elogio à postura desses irmãos. Nós vamos ler agora os versículos 3 e 4. Observe o que o apóstolo diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Vamos lembrar, o apóstolo está preso, mas ele ali na prisão, ele continuava as suas orações, e ele está dizendo exatamente isso. Quando a gente ora, quando nós oramos por vocês, nós temos ouvido falar, né? Agradecemos a Deus nas nossas orações, porque nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. O primeiro elogio, a postura desses irmãos, é a postura de fé que eles tinham, a postura de fé em Jesus Cristo. Está aí a primeira postura, o primeiro elogio. Paulo elogia a fé que esses irmãos tinham em Jesus Cristo. Aqueles irmãos assumiram, fica muito claro isso, assumiram uma postura de fé. Eles não tinham vergonha, eles não tinham dúvida, eles não tinham receio nenhum de dizerem: nós acreditamos em Jesus. Mais do que isso, nós acreditamos que Jesus, ele morreu, mas hoje ele está vivo. Ele está vivo e ele está entre nós. Aqueles irmãos, eles eram pessoas que acreditavam e eles assumiram isso, que Jesus Cristo estava vivo, trabalhando na vida deles, para eles e também através deles. Estava usando a vida deles para abençoar a vida de outros. Eles não tinham vergonha, eles não tinham receio, eles não tinham dúvida, e isso é muito importante, principalmente naquela época. Veja, eles não tinham dúvida de que Jesus havia morrido, mas que Jesus estava vivo e estava entre eles. Eles viviam vivendo essa verdade. Eu estava dizendo pela manhã que uma coisa é nós olharmos
para a nossa fé, alguém perguntar: olha, você acredita em Jesus? Uma coisa é nós dizermos: nós acreditamos em Jesus. Uma coisa bem diferente disso, é quando você está passando por um momento de extrema dificuldade e você precisa da sua fé, e você precisa crer, e você precisa acreditar que Deus continua no controle. A nossa fé, quando ela é provada, a nossa fé, quando nós estamos diante de uma situação de extrema dificuldade, ela mostra se a nossa fé é ou não uma fé viva. O que é que nós temos aqui? Para esses irmãos, para o apóstolo Paulo, quando olha para essa igreja, ele vê que esses irmãos tinham essa fé viva, tinham essa postura de fé, veja, que cabia elogios. Eles confiavam em Jesus, eles acreditavam em Jesus. Então, quando nós vivemos essa verdade, quando nós temos essa postura de fé, irmãos, isso sem dúvida é transformador. Nós vimos isso no domingo passado, na mensagem da Páscoa. Jesus é ressurreto, o poder da ressurreição. Quando nós cremos na ressurreição de Cristo, quando nós cremos que Jesus Cristo está vivo, então veja, isso é sem dúvida transformador. E aí a pergunta que cabe a gente fazer é a seguinte: será que nós temos tido uma postura de fé? Diante das lutas que você tem passado, será que você tem tido essa postura? Ou será que você tem sido dominado pela preocupação, pela ansiedade? Eu falava com alguém há 2 semanas atrás, um casal propriamente dito, e aí a irmã, a mulher, ela disse o seguinte, ela disse: olha, pastor, volta e meia eu preciso dar um chacoalhão nele, eu preciso lembrar, onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa fé? Às vezes nós enfrentamos dificuldades que, no lugar de termos uma postura de fé, somos dominados pela ansiedade, vivemos preocupados, não dormimos às vezes direito, não conseguimos descansar direito, acordamos à noite, perdemos o sono, acordamos pela manhã e antes de levantarmos da cama já estamos, veja, às vezes preocupados com o dia, com a semana, com as demandas do dia. Então eu pergunto: como é que você tem se comportado diante das dificuldades que você tem enfrentado? O que Paulo está dizendo e elogiando é que esses irmãos estavam se comportando positivamente. A postura deles era uma postura de fé. Eles não apenas tinham fé, mas eles estavam vivendo essa fé. E nós precisamos viver essa fé. Nós estamos unidos em fé. Por que isso? Porque não há ninguém nesse auditório que não tenha às vezes um problema. Não tem ninguém nesse auditório que não esteja passando por uma luta, por uma dificuldade. O que é que nos une? A fé. Nós temos hoje aqui, todos nós temos nossos problemas, mas todos nós estamos unidos nessa fé, crendo com toda certeza que maior é o nosso Deus do que os nossos problemas, que maior é aquele que está conosco do que tudo aquilo que está acontecendo conosco. Maior é Deus. Nós estamos unidos nessa fé. E ele não para por aí. Ele continua elogiando, e ele faz também um elogio à postura de amor pelas pessoas. A postura de amor. Era uma igreja unida em fé, mas era uma igreja também unida em amor. Olha os versículos 3 e 4 novamente.
ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Do amor que vocês têm. Paulo está dizendo assim: parabéns, parabéns. Olha, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por isso. Vocês amam as pessoas muito bem. Parabéns pelo amor que vocês têm tido pelo próximo, pelas pessoas que estão próximas de vocês. E aí, irmãos, quando a gente fala de amor, principalmente na Bíblia, essa pequena palavra, quando você olha, por exemplo, no grego, na língua que o Novo Testamento foi escrito, o grego koiné, na língua original nós temos muitos significados de amor, muitos, mas a palavra aqui, amor, que Paulo se refere, elogia essa igreja, é o amor ágape. É o amor ágape. Para que vocês entendam que amor é esse, é a mesma palavra que Jesus usou num dos versículos mais centrais do Novo Testamento, que é João 3,16. Olha o que Jesus disse: porque Deus tanto amou, ou seja, tanto ágape, a mesma palavra, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note isso. Esse amor é um amor voluntário, é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é um amor sacrificial, voluntário e sacrificial. É o mesmo amor também demonstrado por Jesus quando ele lava os pés dos discípulos. Esse amor ágape, essa postura de amor que Paulo está elogiando a igreja de Colossos, é a postura de lava-pés. Eram irmãos que estavam com as suas atitudes, com o seu modo de viver, não literalmente, mas estavam constantemente tendo atitudes de lava-pés. Estavam lavando os pés uns dos outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros. Então veja, com uma postura de amor, com essa postura de amor, nós nos tornamos pessoas realmente que fazem a diferença. Paulo elogia, por quê? Porque quando você tem essa postura, você, sem dúvida, é tomado de um poder transformador. Imagine você, minha irmã, que vem à igreja, talvez desacompanhada do seu esposo. E veja, quando você demonstra, tem essa postura de amor, desse amor ágape, então você vai falar de Deus para o seu esposo, que não vem à igreja, que não tem a fé que você tem, não com palavras, mas com comportamento, com o jeito, com a maneira de conviver ali no seu dia a dia. Então veja, a postura de amor fala de Deus mais do que as nossas palavras, definem a nossa fé mais do que as nossas palavras. Nós precisamos da postura de amor ali dentro do nosso trabalho. Você que é patrão, né? Deus espera que você tenha uma postura de amor com seus funcionários. Mas você é o patrão. Mas veja, perceba, Jesus teve essa postura, mesmo ele sendo Deus, ele se dobra ali com uma bacia, com um pano e lava os pés dos discípulos. Ele estava disposto a servir, ele veio realmente para servir e dar a sua vida para as pessoas. Imagine você, patrão, com essa postura
ali junto aos seus funcionários. Imagine você, funcionário, tendo essa postura com o seu patrão, com as pessoas talvez que trabalham no mesmo ambiente que você, uma postura de servo, um voluntário, alguém disposto, alguém generoso, alguém pronto para, se for preciso, até sacrificar o tempo ou algo em favor de alguém que está próximo de você. Isso é sem dúvida arrebatador, isso é sem dúvida transformador. As pessoas vão querer, quando olharem para a sua postura de amor, elas vão querer saber de onde ela vem, e elas vão chegar aonde? Em Deus. Elas vão chegar em Jesus. Por quê? Porque o amor, ele dá vida à sua fé. Vamos seguir. Veja, a postura de amor, a postura de fé. Agora vamos para o versículo 5. No versículo 5 nós temos a terceira postura daqueles irmãos que o apóstolo Paulo elogia. Versículo 5 diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então veja, quando você acredita que Jesus Cristo morreu por nós, mas está vivo, quando nós vemos as pessoas sendo transformadas, você primeiro tem fé e acredita nisso, Cristo está vivo. E aí quando você vê, quando as pessoas veem as pessoas sendo transformadas pelo amor de Deus, essas pessoas que estão sendo transformadas, isso é maravilhoso, porque aí nós enchemos então o nosso coração de esperança. A primeira postura é a postura da fé, depois a postura do amor, e agora uma postura de esperança em um futuro glorioso. Essas pessoas, elas assumiram essa postura, a postura de esperança em um futuro glorioso. É essa postura que Deus espera de nós, como igreja. É essa postura que Deus espera de você. Eu estava dizendo pela manhã de um artigo, eu encontrei parte desse artigo em um texto ali no meu Twitter, e eu acabei acessando esse link, que me abriu esse artigo completo. E o nome do artigo era o seguinte: maré crescente de tristeza global. Uma maré de tristeza crescente no mundo todo. Esse artigo, na verdade, se trata de uma pesquisa que foi feita em 140 países. Sobre o quê? Sobre a vida emocional das pessoas. E o que foi constatado? Em todos os países, foi surpreendente como as pessoas estão estressadas, como as pessoas estão cheias de preocupações, emocionalmente preocupadas, ansiosas, desesperadas ao ver o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes nós pensamos que isso é coisa apenas aqui do nosso país, da nossa nação. Quando você olha, quando nós olhamos, quando nós ouvimos o que acontece perto de nós e longe de nós, muitas vezes nós nos desesperamos. Onde é que nós vamos chegar? Às vezes perdemos a paz por causa disso. Às vezes ficamos preocupados por causa disso, ansiosos por causa disso, perdemos saúde por causa disso. Então veja, isso não é uma coisa que acontece somente conosco. 140 países diferentes, há uma maré de tristeza espalhada, vindo dos quatro cantos do mundo. Veja, há esse desespero pairando. A esperança que o apóstolo Paulo fala aqui
vem para combater isso. É o contrário de desespero. Essa esperança que Paulo fala é da convicção, vem da convicção, da absoluta certeza de que Deus está no controle. A despeito de tudo o que está acontecendo perto de nós e longe de nós, a despeito de tudo o que acontece no nosso país ou no mundo, veja, nós precisamos ter a esperança, ou seja, a esperança vem da certeza de que mesmo o que está acontecendo, o que acontece, Deus continua no controle. Nós precisamos, como igreja, corrigir a nossa postura. Essa postura de desespero, de ansiedade, de preocupação, de perturbação ao ver o que acontece perto de nós e longe de nós. Essa postura não convém como um homem e uma mulher de Deus. Paulo elogia esses irmãos, porque mesmo eles sendo ali perseguidos, mesmo eles estando em dias difíceis, eles mantinham uma postura de fé, eles mantinham uma postura de amor uns pelos outros, mas eles também tinham uma postura de esperança. Eles acreditavam em um futuro glorioso. Eles acreditavam que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Então você precisa corrigir a sua postura. Nós precisamos corrigir a nossa postura. Nós não somos o povo do desespero. Nós somos o povo unido pela esperança. Está aí na frente da sua cadeira uma frase que nós acreditamos aqui na Renovada: o melhor está por vir. O melhor está por vir. Nós acreditamos em um futuro melhor. Nós acreditamos em um futuro glorioso, em algo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, mas que Deus preparou para nós. Veja, nós precisamos assumir essa postura, a postura de um homem e uma mulher de esperança, e não de desespero. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo, de uma outra forma, ele fala sobre isso. Ele diz assim: porque nós vivemos por fé, e não pelo que nós vemos. Se você viver concentrado naquilo que você está vendo, talvez você vai perder a sua fé e não vai ter esperança nenhuma. Mas nós não vivemos daquilo que nós estamos vendo. Nós vivemos daquilo que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, mas Deus está no controle. Veja, nós não estamos vendo, mas o que nós não estamos vendo é maior do que aquilo que nós estamos vendo. É isso que Paulo está dizendo. Nós cremos naquilo que nós não vemos. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, olha que palavra maravilhosa. Veja só, Paulo diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ao olhar para esse texto, eu pergunto para você: onde é que estão os seus olhos? Onde é que você está concentrado? Talvez você esteja concentrado, veja só, nos governantes. Talvez os seus olhos estejam concentrados nos números da economia. Talvez os seus olhos estejam concentrados nas informações ali nas redes sociais, nos jornais, nos meios de comunicações, naquilo que os seus olhos estão vendo. Talvez você está concentrado naquilo que você está vendo.
para que você vença o desespero e tenha uma postura de fé. Concentre-se em Jesus, volte-se a Jesus, porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas e preparou um futuro glorioso para todos nós, a sua igreja. Quantos creem nessa verdade? Olha só, eu trouxe um salmo que sem dúvida é um salmo muito próximo daquilo que nós estamos vivendo. Esse salmo parece que foi escrito para nós. Parece que esse salmo foi escrito para você, para nós. Olha como ele diz. É muito conhecido, Salmo 33, versículo 12. Principalmente o versículo 12, ele é muito conhecido. Mas eu quero ler parte do salmo. Preste atenção em cada detalhe. O salmista diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhe a vida, mesmo em tempos de fome, de luta. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Olha que salmo maravilhoso, irmãos. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não deve estar em um rei. A nossa esperança não deve estar no exército do rei. A nossa esperança não está na força de um guerreiro. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Senhor. Ele está vivo, está no controle absoluto de todas as coisas. O Senhor está nos chamando. O Senhor chama a igreja, o Senhor chama a mim, chama você, para assumirmos uma postura diferente, uma postura de esperança, uma postura de fé, uma postura de amor e uma postura de esperança. Vamos continuar. Em quarto lugar, no versículo 6, olha o que diz: por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Percebe? Este evangelho, por todo mundo. Paulo está dizendo assim: foi esse evangelho que deu a vocês uma postura de fé. Foi este evangelho, o evangelho, a palavra, que deu a vocês essa postura de amor. Mostrou o amor através de Jesus, através do sacrifício do Filho de Deus. É esse evangelho que dá a vocês uma postura de esperança, mesmo diante de um mundo caótico. E esse evangelho, veja só, ele vai frutificando e crescendo. Agora perceba isso, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então percebe? Paulo está dizendo, ele está agradecendo a Deus pela postura que esses irmãos tinham, a postura de dar frutos. É a quarta postura, a postura de dar frutos. Paulo fala aqui: olha, vocês estão crescendo e vocês estão dando frutos. As pessoas que ouvem o evangelho estão crescendo e estão dando frutos. Irmãos, o que seriam os frutos? Primeiro, os frutos diz respeito àquilo que nós somos, aquilo que o evangelho fez e está fazendo com você. Por exemplo, no seu interior,
o fruto do Espírito. Desde o momento, o primeiro momento em que o Evangelho chegou até você, desde o primeiro momento em que o Evangelho chegou na sua casa, esse Evangelho, essa palavra, ela tem transformado o seu interior, tem transformado o seu caráter, ela tem transformado os seus pensamentos. Esse Evangelho, essa palavra, está transformando a nossa vida. Eu acredito que Ele está transformando a sua vida. Esses frutos também, em segundo lugar, têm a ver com aquilo que nós fazemos. Veja, começa em nós e depois através de nós. Aquilo que o Evangelho está fazendo através do Espírito Santo, através das nossas vidas, nossas obras, nosso comportamento. Quem nós estamos nos tornando? Da onde Deus nos tirou e quem nós estamos nos tornando? Onde é que nós chegamos e aonde nós vamos chegar? Depois de um encontro com o Evangelho, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu imagino que você também não seja a mesma pessoa. O Evangelho nos transforma. Transforma a mim, transforma você. O quanto nós crescemos, o quanto nós estamos crescendo. Nós falávamos ali, conversando com alguns irmãos, nós estamos vindo aí de uma série, de várias séries de mensagens. O quanto nós crescemos no ano passado aqui, se nós pegarmos todas as palavras, o quanto nós estamos melhorando, não aqui somente como igreja, mas talvez o quanto você está crescendo, melhorando como pai, como esposo, o quanto você está crescendo como mãe, talvez como esposa, como mulher, os jovens que estão aqui. Veja, o Evangelho, e nós precisamos desse Evangelho, o Evangelho que nos transforma. É por isso que nós nos reunimos aqui, porque nós entendemos a importância desse lugar para as nossas vidas. Um lugar de edificação, de crescimento, onde nós somos exortados, onde nós somos, percebe? Onde nós somos direcionados pela palavra. Paulo está elogiando, parabéns, parabéns, como vocês cresceram, como vocês estão frutificando, os frutos estão na vida de vocês. Irmão, será que nós também receberíamos do apóstolo esses elogios? Quem você é hoje, comparado com quem você era um ano atrás? Quem você é hoje, comparado com quem você era antes do Evangelho chegar na sua vida, antes de Jesus chegar na sua vida? Eu costumo dizer, e eu aprendi isso, veja, nós não devemos nos comparar com ninguém. Você não deve se comparar com uma outra pessoa, mas você precisa se comparar com quem você era ontem e quem você é hoje. Então faça essa comparação. O quanto você cresceu, se você cresceu, o quanto você cresceu, se você frutificava, o quanto você está frutificando hoje. Então nós precisamos continuar crescendo, continuar sendo transformados. Cada palavra, cada mensagem, cada vez que você abre a Bíblia na sua casa, as orações que você faz. Veja, nós precisamos ser conhecidos e assumirmos essa postura, a postura de alguém interessado em crescer e frutificar. O Evangelho chegou para transformar você, para que você possa também transformar a vida de uma outra pessoa. O Evangelho chegou na minha família, primeiro no coração da minha avó, mãe do meu pai. Foi a primeira pessoa que recebeu o Evangelho. A partir de então, esse Evangelho foi para o esposo dela, meu avô Domingos. E os dois já não vivem mais, estão hoje na glória, desfrutam da eternidade. Mas o Evangelho chegou na vida deles dois. E depois passaram para os irmãos deles, que
que veja, que chegou depois na minha mãe, a nora, que depois chegou nas minhas irmãs, que depois chegou em mim, e veja, e através de mim esse evangelho já transformou a vida de muitas outras pessoas. Consegue entender? É exatamente isso que nós precisamos entender. O evangelho transforma a mim, para que através de mim eu possa também ajudar e transformar outras pessoas. Então veja, o quanto você cresceu, e o quanto você tem ajudado as pessoas que estão próximas de você crescer. Quando os seus filhos olham para você na sua casa, o que é que eles estão vendo? A palavra na sua casa, mais do que pregada pelos seus lábios, precisa ser vivida com o seu comportamento, com o seu estilo de vida. Seus filhos precisam ver no seu comportamento, no seu estilo de vida, uma vida transformada, um coração quebrantado. Veja, os seus filhos, os seus netos precisam olhar para você e veja, mais do que palavras, eles precisam ver o seu comportamento, esse evangelho sendo demonstrado com atitudes, com seus frutos. Veja então, como essas pessoas estão te vendo, né? O que estamos fazendo? Os frutos daqueles irmãos ali de Colossos evidenciava a fé que eles tinham. E aí eu quero concluir recordando. Vamos recordar. Então, o evangelho chegou até aqueles irmãos, estava transformando aqueles irmãos, e Paulo está dizendo assim: parabéns, a postura de vocês está corretíssima, vocês estão com uma postura de fé, são pessoas que acreditam e que vivem realmente essa fé, vocês estão com uma postura de amor, vocês amam uns aos outros, vocês se doam uns aos outros, vocês estão servindo uns aos outros, parabéns. Paulo está dizendo, parabéns também pela esperança, vocês não perderam a esperança, vocês estão vivendo um tempo difícil, mas vocês acreditam e têm esperança num futuro glorioso preparado por Deus. E Paulo está dizendo também, parabéns pelos frutos, porque vocês receberam o evangelho, vocês estão sendo transformados e estão crescendo, e estão também ajudando outras pessoas a também serem transformadas, e também estão crescendo. E aí Paulo termina essa primeira parte. Paulo termina com uma sessão de elogios. Ele termina, aliás, essa sessão de elogios, e olha as palavras que ele usa agora nos versículos 13 e 14. Paulo diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Vamos ler juntos esse versículo? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, olhem para esse versículo. Isso precisa ser compreendido antes de nós prosseguirmos nos próximos domingos. Nós fomos resgatados. Paulo nos dá a imagem de onde nós estávamos antes de Jesus, antes do Evangelho de Jesus. Paulo diz aonde nós estávamos. Nós fomos resgatados de onde? Do domínio das trevas. Você precisa entender isso. Nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e por causa dos nossos pecados. As nossas iniquidades nos separavam do nosso Deus. Nós não tínhamos dignidade, nós não tínhamos condição de nos aproximarmos, de nos relacionarmos com um Deus que é santo, um Deus que é justo. A nossa natureza, seria impossível o homem com a sua natureza
veja, pecador, escravo do pecado, se aproximar de um Deus santo e um Deus justo. Mas Jesus entra em cena, o Filho de Deus. Ele vai realmente, ele vem ao mundo, ele é o Deus encarnado, o Deus conosco, e ele vive entre nós, e ele passa a caminhar entre nós, e ele morre, veja, morre e ressuscita, e graças a Jesus, a fé que nós temos em Jesus, ele nos tirou do domínio das trevas, ele mudou a nossa natureza. Antes éramos criaturas distantes de Deus, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele muda isso, nos tira do domínio das trevas. E olha só, para onde ele nos transporta? Ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Irmãos, responda isso para mim. Será que somente isso já não seria suficiente para nós, para corrigirmos a nossa postura? Somente essa verdade. Paulo encerra esse texto, essa primeira parte, nos lembrando dessa verdade. Somente isso já seria suficiente para você assumir uma postura de fé. Olha só, somente isso, essa verdade que Deus fez por você, já seria suficiente para você assumir uma postura de amor, uma postura de esperança e uma postura de frutificar. E eu alerto, e o meu último alerta nesse sermão é: não perca essa mensagem de vista. Não perca essa verdade aqui que o apóstolo Paulo fala. Nós estamos perdoados. Diga comigo: eu estou perdoado. Não perca isso de vista. Não perca em nenhum momento da sua vida, não perca de vista o que Deus fez por você. O que Deus fez por você. Se você não perder isso de vista, a sua fé diariamente vai ganhar vida. Se você não perder isso de vista, com toda certeza, o seu amor vai ganhar vida. Se você não perder essa verdade de vista, a sua esperança vai ganhar vida. Vai ganhar vida. Sem dúvida nenhuma, você vai crescer e vai desejar frutificar. A sua vida, portanto, ganhará vida quando você vive baseado naquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. Estamos perdoados, somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus. Temos hoje toda a liberdade de estar diante do nosso Pai Celestial. Vamos realmente viver essa palavra e vamos esperar nas próximas semanas, nas próximas mensagens, que todas elas vão nos dar um pouco mais de vida, porque o Evangelho transforma a nossa vida. Quero orar por vocês, vamos ficar em pé. A mensagem da minha mãe: William, senta direito. Senta direito, corrija sua postura. A mensagem da minha mãe: o Evangelho, irmãos, é capaz de corrigir a nossa postura. Talvez você está, de alguma forma, em alguma área da sua vida encurvado. Talvez você está andando de uma forma diferente daquela que Deus talvez espera que você ande. Talvez os seus pensamentos, talvez seu coração, talvez você não está amando como você deveria amar. Talvez você não está pensando, sonhando
Talvez você olhe para o mundo e está desiludido com tudo e com todos. Corrija a sua postura. Não busque força olhando para mim. Busque força colocando seus olhos em Jesus Cristo. Coloque os seus olhos em Jesus. Busque força na palavra, no Evangelho. O Evangelho transforma a sua postura. Essa é uma palavra para corrigir a mim e corrigir a você. Assuma hoje essa postura. Peça a Deus, Senhor, me dá fé. Me dá fé. Minha fé está pequena. Talvez é a sua fé que precisa ser colocada novamente no lugar. Talvez você está descrente. Você é um crente que está descrente. Talvez é amor, você não consegue amar. Você olha para as pessoas, você, além de não se sentir amado, você não consegue amar. Você não pode esperar o amor das pessoas para amá-las. Deus é amor. Olhe novamente, coloque os seus olhos em Jesus, porque Jesus demonstrou o amor de Deus. A fonte do amor que nós precisamos dar para as pessoas está na pessoa de Jesus Cristo. Veja, talvez é a sua esperança. E eu digo, tire os seus olhos do rei. Tire os seus olhos do exército do rei. Tire os seus olhos da força do guerreiro e coloque os seus olhos em Jesus. Percebe Paulo? O que ele está fazendo conosco com essa palavra? Ele está dizendo: ei, para onde é que você está olhando? Olhe para Jesus. Se você tirar os seus olhos de Jesus, você vai ser paralisado pelo medo. Olhe para Jesus. Se você colocar os seus olhos nas pessoas, você vai se frustrar. Olhe para Jesus. Se você colocar os seus olhos e a sua confiança em homens, você não vai aguentar. Olhe para Jesus. É o Evangelho que recoloca os nossos olhos na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Foi Ele que nos transportou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Eu queria orar por você, e a sua oração comigo deve ser essa: Senhor, coloque os meus olhos em Jesus, corrija a minha postura, me dá fé, me dá esperança, me dá amor, que eu possa frutificar, continuar crescendo. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos, faça a sua oração nessa noite. Faça a sua oração. Se essa palavra falou ao teu coração, coloque assim a sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor, me dá um coração novo. Diga para Deus nessa noite, quem sabe é isso que você precisa pedir: Senhor, renova a minha fé, corrija a minha postura de fé, corrija a minha postura de amor, corrija a minha postura de esperança, corrija, que eu possa continuar crescendo, frutificando. Ó Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez nessa noite. Nós te agradecemos por essa palavra que é para nós uma palavra viva e poderosa, uma palavra que corrige. Onde é que nós estamos colocando os nossos olhos? Perdoa-nos pelas vezes que nós confiamos nos homens. Perdoa-nos também por confiarmos em nós mesmos. Ó Deus, perdoa-nos por muitas vezes nos desesperarmos. Muitas vezes perdemos o sono, somos dominados pela preocupação, ó Deus. Perdoa-nos pela falta de confiança. Venha nessa hora, ó Deus, nos dar a fé que nós precisamos para continuar. Nos dê, ó Deus, o amor que nós precisamos para, ó Deus, lidarmos com as pessoas, servirmos as pessoas, ó Deus. Nos dê amor, Pai. Tu és a nossa fonte inesgotável de amor. Ó Deus querido, que nós possamos olhar para Jesus e abastecer novamente
o nosso reservatório de amor. Deus, venha encher o coração de nós, de todos nós, de esperança, que possamos olhar para frente e não mais, ó Deus, enxergarmos um futuro derrotado, mas que possamos, ó Deus, pela fé, visualizarmos um futuro glorioso. Eu creio, ó Pai, em um futuro glorioso para a vida dos meus filhos. Eu creio num futuro glorioso para a minha família. Eu creio, ó Deus, em um futuro glorioso para essa igreja, ó Pai. Eu creio, eu declaro nessa noite, ó Deus, um futuro abençoado para todos os meus irmãos que estão aqui, Pai. Deus querido, Deus amado, nos ajude a passarmos isso, transmitirmos essa mensagem para as pessoas, que possamos, ó Deus, que comece em nós essa transformação e que através de nós vidas também sejam transformadas para a glória do Teu nome, pelo poder do Evangelho, que vidas sejam transformadas. O Evangelho nos transformou e através de nós transformará a vida de outros. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e pedindo, Pai, que Jesus esteja no centro absoluto da nossa vida, que esteja tomando conta do nosso coração, da nossa mente, para que assim a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos aplaudi-lo. Glória a Deus. Nós passamos aqui, como eu disse, esse tempo pavimentando as estradas para que a gente possa percorrer nas próximas semanas. Na próxima semana, no próximo domingo, convide alguém para estar com você. No culto da manhã hoje, no culto da manhã, nós tínhamos esse lado aqui, todo ele tomado. Não tinha praticamente nenhuma cadeira desse lado. Do lado de cá, nós tínhamos mais gente do que nós temos hoje. Poucas cadeiras do lado de cá. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ainda há cadeiras vazias. São algumas, mas eu creio num futuro glorioso para essa igreja. Nós cremos que chegará um dia, talvez que a gente precise abrir um outro culto no domingo, para acomodar novas pessoas. Sabe por quê? Porque o Evangelho está nos transformando, e pelo poder do Evangelho que nos transforma, nós vamos transformar a vida das pessoas que estão lá e que precisariam estar aqui. Amém, irmãos? Espero vocês no domingo que vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a face dele esteja sobre a sua vida, que a paz possa reinar e habitar no seu coração, que a misericórdia do Senhor renove, se renove, continue se renovando a sua vida, hoje e para todo sempre. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, esse amor revelado na cruz do Calvário, ministrado nessa noite, esteja sobre a sua vida, e que a presença do Espírito Santo, o Deus conosco, esteja realmente te abençoando, não só hoje, mas durante toda essa semana. Você que crê, diga amém. Amém. Não saia com pressa, cumprimente quem está perto de você. Deus abençoe.